Boa tarde, turma. Bom, então, dando continuidade aos assuntos do primeiro ano, agora a gente vai fazer uma viagem até as Américas, né? Onde nós vamos falar um pouco sobre as civilizações antigas da América, né? Antes da chegada dos europeus em território americano. E dentre essas civilizações, nós vamos destacar os maias, como o título já está dizendo, os incas, os astecas e também os índios, né, brasileiros da América do Sul. De início, nós vamos falar um pouco sobre os maias. Né? Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1800 a.C. O auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 d.C. e 900 d.C. Vejam que esse calendário é utilizado para poder a gente situar, né, historicamente, cronologicamente, os períodos, né, de surgimento e evolução da civilização maia. Obviamente, o calendário que eles utilizavam era outro. A gente vai ver também aqui dentro dessa mesma aula. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou seu pico. Localização. Bom, como vocês podem perceber, a civilização maia ela é localizada justamente na América Central, né? Região conhecida também como Mesoamérica. Essa região corresponde atualmente aos estados do México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias são também conhecidos como povos mesoamericanos. Cidades-estados. Os maias organizavam-se sob a forma de cidade-estado, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Apesar disso, havia uma zona específica sob a influência da cultura maia. Então, gente, percebam que essa situação ela se repete, né? Obviamente que a distância faz com que a gente não veja uma ligação direta, mas a organização social, né, a organização administrativa, ela é semelhante à de algumas civilizações do próprio Oriente Médio, né, como a gente viu, uma região onde são várias cidades independentes entre si. Isso a gente viu também na Europa, né, com a Grécia, e também viu no Oriente Médio com os fenícios, né, regiões autônomas, mas que havia uma ligação justamente por causa da cultura, e no caso aqui a cultura maia. As cidades-estado maia realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Assim, eram comuns guerras entre elas, buscando impor domínio sobre os outros. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer domínio sobre parte da região. Como exemplo, podem ser mencionadas as cidades-estados de Tikal e Calakmul. Ou seja, assim como acontecia na Grécia, por exemplo, havia conflitos entre as cidades-estados e em determinado período de tempo havia um domínio sobre uma cidade sobre as outras, né? Então os conflitos eles acabavam acontecendo, não apenas o comércio, mas também conflitos bélicos. A sociedade maia. Então, nós vamos falar um pouco sobre a pirâmide social. A sociedade maia era hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis importantes e específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Veja bem, o maior grupo, não o mais importante, né? O maior grupo, a maior quantidade de gente, falando questão de número, né? A importância deles era da produção de alimento, né? No entanto, eles ficavam abaixo dentro dessa hierarquia social.
Continuando sobre a divisão social, havia ainda uma nobreza, responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei chamado de Ajal, que era a autoridade máxima de cada cidade. Então, gente, veja bem, o próprio desenho já está mostrando aí como se dava essa hierarquia. Os camponeses, né, cuja importância se dava pela produção de alimentos, no entanto, eles estavam abaixo dessa escala social. Quem estava no topo era o rei, e logo abaixo dele, a nobreza, né, juntamente com os sacerdotes. O reinado. Falando mais um pouco do rei ou imperador, que era conhecido como Ajal, ele era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, a linhagem real era paterna. O pai transmitiu seu poder para o filho mais velho e assim consequentemente. Né? Eventualmente, os reis poderiam ser mulheres. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou caso estivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Aí vem a curiosidade. Né? Apesar de ser um governo patriarcal, havia a possibilidade de, em determinado período de tempo, em determinado momento, uma mulher assumir o posto máximo. Né? É claro que eram casos específicos, como o próprio texto está dizendo, questão de guerra, questão da própria idade do rei que assumiria o trono ainda ser insuficiente. Conhecimentos avançados. Né? Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos muito avançados em áreas como a astronomia e matemática. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacavam hoje como sítios arqueológicos, visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Então vejam que há um desenvolvimento enorme, né, na questão de conhecimento dentro da astronomia e dentro da matemática, o que foi necessário até mesmo para poder conseguir produzir essas construções que permanecem até os dias de hoje. Né? O calendário maia. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica. Dessa forma, o fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia o calendário solar e o calendário sagrado. O primeiro era conhecido como Aab e possuía 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias considerados dias de azar, totalizando 365 dias. O calendário religioso era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas e 13 dias cada. A junção dos dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Então veja bem, turma, é bastante comentado, né, o calendário maia, e dava para perceber, né, pela elaboração do próprio calendário, né, que ele era bem complexo. Né? Diferente do nosso, no entanto, ele chegava aos mesmos dias de um único ano. Né? A questão aí está na divisão dos meses e dos dias e semanas. Por fim, em virtude desse complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos em astronomia, o que era necessário também para poder produzir, né, esse calendário tão sofisticado. Era necessário ter um conhecimento apurado de astronomia. A escrita maia. Vale lembrar, né, que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Vocês devem se lembrar, né, que outra civilização que usou bastante os hieróglifos foi justamente a civilização egípcia. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, manuscritos antigos.
que foram levados para a Europa. Esses códices são chamados de Dresden, Madrid e Paris. A religião maia. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, a turma adoravam diversos deuses e tinha o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para esse povo. Entre os diversos deuses maias podem ser citados Itzanná, Deus criador do universo, Kinish Ahau, Deus Sol, Shak, Deus relacionado com a água, Bolon Tizikabe, Deus relacionado ao cetro, Apuk, Deus da morte, e Ish-Shel, a Senhora do Arco-Íris. Né? Isso é só um exemplo, né, para vocês perceberem dos inúmeros deuses que constituíam, né, essa mitologia maia. Né? Após o período de auge da civilização maia, iniciou-se sua fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos como falta de alimentos, virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maia sofreram severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica, quando os europeus chegaram à região no começo do século XVI. Esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Então, turma, o que a gente pode perceber é que há uma decadência da civilização maia muito antes da chegada dos europeus aqui na América. Né? Aí as questões que levam a essa decadência, o próprio texto já falou, como a superpopulação, ou seja, a população estava crescendo e, logicamente, o alimento não era suficiente para todos, o que vai gerar também uma transição da população para outras regiões. Né? Além, é claro, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Né? Outros povos que provavelmente invadiram o território maia para conquistar muito antes dos europeus chegarem. E quando eles chegaram, esse processo foi concluído com o domínio total. Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar para mim pelo zap e eu vou responder na medida do possível. Tá certo? Então, até a próxima.